sexta, nada. Até quinta-feira não acontecia nada. Na sexta-feira, meditando no áudio que a pastora tinha me mandado sobre o que aconteceu, o Deus tem falado com a igreja na semana passada, naquilo que Ele tem trazido para todos nós, como o pastor falou, semana passada, foi semana passada, e hoje nós estamos aqui mais uma vez reunidos de uma outra forma, mas sendo renovado na presença do Senhor, sendo renovado com a palavra do Senhor, sendo renovado naquilo que o Senhor está falando com cada um de nós, principalmente nós como igreja. E algo que também trouxe para nós sobre esse tema, ânimo, Deus está conosco. Algo que também Deus tem falado com a igreja na semana passada, e também procurando uma forma de como Deus poderia trazer uma palavra sobre o ânimo para todos nós como igreja, porque nós estamos, como foi falado aqui, nós estamos sob ataque do inimigo. A igreja está sob ataque do inimigo, cada um de nós estamos sob ataque do inimigo. E uma frase que o pastor falou que é muito importante para todos nós que somos crentes: a árvore que não dá fruto, ela não recebe pedradas. Isso é uma forma que nós temos que nos encorajar, porque se nós estamos fazendo diferença no mundo espiritual, se nós estamos fazendo a diferença entre o inimigo no mundo espiritual, sobre os principados e as potestades, se nós estamos abalando o inferno, é porque essa igreja tem um propósito muito grande. Porém, o inimigo, ele não para de atacar, ele não para de levantar contra a igreja que está mexendo com eles, com que está mexendo com o inferno. E nós nos preparando, hoje 2 vezes, confirmado 2 vezes, falou sobre a couraça, a armadura, que todos nós como crentes estamos revestidos. Porém, existe um outro lado que também Deus me colocou no meu coração, sobre ânimo. Então, convido a igreja, uma passagem que todos conhecem, muito conhecida, que também hoje foi comentado, é sobre Josué. Josué capítulo 1, versículo 9. Nós estamos, cada culto, cada momento, nós estamos mexendo, interferindo a obra do inimigo nesta nação. Mas para isso, para nós caminharmos, é uma palavra que Deus deu para Josué, quando ele foi substituir o próprio Moisés. Uma responsabilidade de estar dirigindo um povo à terra prometida. Então Josué capítulo 1, versículo 9, nos diz: não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, está com você por onde você andar. Deus fala nesse versículo algo muito forte, importante: não fui eu que te ordenei? O próprio Deus fala para nós, o próprio Deus nos diz através da sua palavra, o próprio Deus, ele nos dá esta pergunta: não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso. Ora, todos nós sabemos que dentro de uma batalha, seja ela física ou espiritual, nós temos que ser forte e corajoso. A parte forte, hoje foi dito 2 vezes, reforçando sobre a armadura de Deus. E corajoso, essa parte tem que vir de dentro de cada um de nós. É onde o inimigo, ele vem com as flechas inflamáveis, querendo atingir a todos nós individualmente, nos abalando, nos colocando medo, nos colocando fraqueza, nos colocando principalmente desânimo, pois que aqui fala na própria palavra: não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o teu Deus, está com você por onde você andar. Por onde o povo de Israel estava ali andando, porque a partir dali, quem conhece a história do livro de Josué, ali começou as batalhas da conquista da terra prometida, e Deus foi mostrando a cada etapa, cidade por cidade,
e as conquistas que foram até chegar à terra prometida. E nós estamos no meio de uma luta, de uma batalha parecida, só que não física, mas nós estamos tendo uma batalha espiritual, na qual o desânimo atinge como uma flecha inflamada. E o desânimo é algo muito perigoso para nós. Por quê? Porque exatamente a parte nossa emocional, onde o inimigo mais ataca nos tempos de hoje. Por isso nós vemos muitas pessoas deixando de ir aos cultos, deixando de frequentar a igreja, porque as suas emoções foram abaladas. O desânimo aconteceu. E dentro da psicologia, o desânimo e a depressão, ela anda paralelamente. Só que o desânimo, nós temos ainda como retornar e voltar a ser forte novamente. Mas a depressão, ela tem um caminho que ela vai levar muito tempo, ou muitas vezes nem consegue sair dela. Mas enquanto nós estamos com Deus, é importante nós entendermos e compreendermos esses ataques que o diabo está fazendo para desanimar um a um. Ela vem de uma forma muito sutil e muitas vezes de uma forma que a gente nem percebe. Quando o desânimo ela vem para enfraquecer o nosso estado no esgotamento interior, trazendo tristeza, falta de motivação para manter práticas de fé e a conexão com o divino. É as áreas que mais atacam na nossa vida. No momento que nós deixamos de orar, no momento que nós deixamos de ler a palavra, é o momento que nós deixamos de estar congregando, ou a união, é onde a fraqueza vai colocando na sua vida, no nosso ser. E nós sabemos que uma vez que nós estamos desanimados, nós não conseguimos fazer nada. Não temos vontade de fazer nada. Muitas vezes aquele exame, para que eu vou? Por que eu vou fazer? E isso começa a mexer no nosso ser interior. É onde o inimigo mais ataca. Podemos estar com a armadura de Deus, mas se dentro de nós, como diz a palavra, não fomos corajosos, não fomos fortes, então nada vai servir a armadura de Deus na nossa vida. É importante nós estarmos vigiando sobre esses ataques que o diabo está se levantando. Então, o que mais me incomodou hoje para trazer uma palavra para a igreja é o que o inimigo está fazendo. Mas como hoje nós temos orado, como semana passada nós temos orado, Deus está à frente, nos alertando, falando e também nos preparando. Cada vez que a igreja vai subindo as suas etapas, conquistando territórios, lugares, pessoas, mais o inimigo vai se levantando. E o que nós estamos fazendo aqui? Muitos sabem o que acontece nas igrejas lá no Brasil. É o que eu comentei, nós tivemos uma conversa essa semana com a pastora, e uma das coisas que também, a igreja também tem que se preparar. A partir do momento que nós tiramos pessoas que estão no mundo, seja elas traficantes, viciados, prostitutas, ao caminho da verdade da vida, estamos do outro lado deixando o inimigo ou aquele que tirava um lucro em cima dessas pessoas, o seu lucro, o seu sustento, a sua ganância. Estamos trazendo para isso. Então, ao mesmo tempo, dessa mesma forma, a trazer vidas para Cristo, estamos também mexendo com o outro lado do mundo, onde eles também vão querer nos atacar, vão querer levantar muitas calúnias, vão querer levantar muitas outras falsas histórias, querendo derrubar principalmente a liderança da igreja. E a igreja tem que acordar nesse ponto. Quando nós entramos numa batalha espiritual, o inimigo também se levanta para querer derrubar a igreja de Cristo, a igreja santa, a cada um de nós que estamos fazendo. Hoje foi orado por cada um de nós, com o propósito de Deus. Deus não colocou o desejo de orar à toa, usou a pastora hoje para orar por todos nós. Por quê? Porque sabe que daqui para frente, muitos ataques virão,
E a igreja tem que estar preparada. E todas as áreas nós temos que estar coberto com a presença do Santo Espírito de Deus, coberto com o sangue de Jesus, coberto com esta armadura que hoje também nós temos lido, coberto também principalmente dentro do seu coração, das suas emoções, ou seja, dentro das nossas almas. Porque o inimigo, ele não brinca, ele quer derrubar de todas as formas, principalmente uma igreja santa de Cristo. Qual a natureza do ânimo? A nossa Jesus, o Senhor é grande, meu forma de nós temos incentivo de prosseguir a obra de Cristo. É verdade. O ânimo é o agente ativador do nosso ser. Nós sabemos que há pessoas que não são cristãos, se ela não tem ânimo para fazer, ela não tem vontade de trabalhar, não tem vontade de estudar, não tem vontade de sair da casa. Para que eu vou fazer isso? Por que eu vou lá? Jesus. Então, muitas vezes nós somos abalados, ou as pessoas são abaladas por causa dessa falta de ânimo, que motiva o nosso ser, a nossa alma, a nossa vontade. É algo interior. E nós temos que tomar muito cuidado e vigiar sobre essa parte dentro de cada um de nós. O vigor da nossa alma é o motivo na qual que hoje nós estamos aqui. Se nós temos esse desejo, este ânimo de fazer a vontade de Deus, se nós temos esse ânimo de querer fazer a obra de Deus, ou de estar aqui ouvindo um culto, uma palavra de Deus, é mais uma vitória que nós temos no dia a dia de cada um de vocês. Nós estamos aqui apenas para ouvir somente uma mensagem, mas dentro dessa mensagem, o poder de Deus também faz acontecer nas nossas vidas, porque nós também estamos o quê? Blindando o nosso ser, a nossa alma, o nosso coração, o nosso espírito, porque a presença de Deus, ela fala diretamente, desde o começo do culto, ela tem falado com cada um de nós, e ela está continuando falando com nós. O que nós temos que nos preparar? A atitude diante das situações da vida é determinada para conhecermos o estado do ânimo de alguém. A maneira de ver a vida determina o seu ânimo. Então, primeira coisa, os nossos olhos. O que nós enxergamos ao que está ao nosso redor. Logicamente, se nós estamos dentro da igreja, amém. Nós nos sentimos fortes porque nós vemos aqui a presença de Deus, ou sentimos a presença de Deus. Nós vemos o culto acontecendo, nós vemos os irmãos, nos abraçamos, nos conversamos. Isso nós estamos vendo e sentindo. Mas a partir do momento, na segunda-feira, até sábado, o que nós estamos olhando? Nós estamos vendo coisas acontecendo ao nosso redor. Se nós deixamos de ser abalados pelas coisas do mundo, o desânimo, ela entra. Aonde nós estamos focando nossos olhos? Em notícias, nas guerras, na economia, nos acontecimentos, nas perseguições? Onde nossos olhos estão mirando? Onde nosso foco está sendo centralizado? Se nós estamos em Cristo, nada pode abalar. Se os nossos olhos olham somente as coisas de Cristo, nós não podemos ser abalados por aquilo que está acontecendo ao nosso redor. A palavra diz que no final dos tempos muitas coisas irão acontecer. E isso são sinais da vinda de Jesus. Para nós não é abalo, e sim uma confirmação daquilo que Deus, o próprio Jesus, já tem dito há anos atrás. Então nós não devemos nos abalar nas situações, os nossos olhos não podem estar sendo atingidos pelas coisas que estão acontecendo ao nosso redor. A maneira de adquirir ânimo é controlar a sua maneira de pensar. A palavra diz que nós temos que ter a mente de Cristo. A mente de Cristo é voltar ao quê? À obra, voltar a fazer a vontade de Deus, oramos, louvando, lendo. Temos que buscar aquilo que a palavra hoje foi dita, dentro da armadura de Deus. A palavra de Deus, ela tem que estar nos fortalecendo dia a dia, para nós não desanimarmos. Se nós não nos alimentamos espiritualmente, se nossos olhos não estão
mirando as coisas celestiais, se nós não estamos aqui adquirindo o controle da nossa mente nas coisas celestiais, as coisas de Deus, as coisas de Cristo, então nós estamos colocando brechas na nossa vida para o inimigo nos atingir com as setas. É importante para todos nós controlar o que nós pensamos, controlar aquilo que nós recebemos, porque dentro de nossa, hoje no século 21, nós somos bombardeados com muitas informações, que dentro dessas informações, muitas vezes, se nós não tivermos um controle emocional, caímos numa armadilha que o diabo prepara para nós. Ao nosso redor nós vemos só notícias ruins, ao nosso redor só presenciamos coisas que nos agradam. Nós somos estrangeiros nessa nação, nós ouvimos muita coisa sobre a política desse país, porém isso para nós não tem que ser algo para que tire o ânimo de cada um de nós fazermos a vontade de Deus e principalmente fazer a obra de Deus nessa nação. Em Filipenses capítulo 4, versículo 8, não precisa abrir, pode me acompanhar aqui na leitura, né? Em Filipenses capítulo 4, versículo 8, fala: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nestas coisas. Pense nessas coisas. A nossa mente é uma, vamos dizer assim, a nossa mente ela está sempre aberta para todas as coisas, para as muitas informações que recebemos, mas se nós não controlamos a nossa mente, nosso pensamento, nada vai impedir de você receber coisas que vai tirar o teu foco desta palavra em Filipenses 4:8. Nós temos que ter a nossa mente voltada para as coisas verdadeiras, para as coisas nobres, para as coisas corretas, para as coisas puras, para as coisas amáveis, para as coisas de boa fama. Isso excede o louvor a Deus. E uma vez que excede o louvor a Deus, as coisas do mundo não podem nos abalar, não pode tirar o nosso foco, na qual cada um de nós temos esse grande chamado, de servir ao Senhor. Todos nós temos esse propósito, estamos servindo ao Senhor. E a partir do momento que nós estamos servindo ao Senhor, a partir desse momento também nós nos tornamos alvo de ataque do diabo. Porque nós estamos fazendo a vontade de Deus, nós estamos agindo contra este mundo, contra as coisas que estão acontecendo nesse mundo e principalmente contra o mundo que está, os principados e a potestade. Nós somos um perigo para o inferno? Somos, sim. Graças a Deus, glória a Deus. Porque se nós temos como a palavra inferno, é porque nós somos perigosos para Ele e nós somos grandiosos para Deus, porque tem chamado cada um de nós para exercermos e fazermos a vontade dEle, para fazer com que este mundo se converta a Cristo. E nós fazemos parte deste povo que está caminhando sobre uma liderança que é o Espírito Santo, sobre a vontade de Deus. Por isso que o versículo de Josué: tenha bom ânimo, porque sabemos que todo momento, cada dia, cada etapa, cada situação, se nós não tivermos esse ânimo, nós seremos abalados. É importante o controle emocional de nossas vidas. E uma das grandes dificuldades dentro da igreja é o controle emocional, porque é onde muitas vezes o inimigo nos pega desprevenido e nos ataca. Tirando um pouquinho do testemunho da pastora, ele sabe o nosso ponto fraco. Infelizmente o diabo ele é tão paciente que ele estuda cada um de nós, ele sabe o ponto fraco de cada um e é ali que ele vai atacar. Então nós temos que estar prevenidos, nós temos que estar blindados, nós temos que estar preparados
Porque em todo momento nós temos uma batalha espiritual. E para vencer a oração, nós saímos de uma campanha de jejum e oração. Não foi à toa. Deus prepara tudo. Os detalhes até achei incrível. Falar com a igreja na semana passada. Antecipado o quê? Aquilo que nós estamos iniciando a semana, a campanha de jejum e oração. E o irmão Cláudio Fusado trazendo Atos naquele dia, e o versículo que eu peguei, naquilo que ele falou, porque Deus também tocou no meu coração sobre aquele versículo. E foi importante, é importante, será importante. Se nós não estivermos levando a sério, o inimigo ele vai se levantar contra cada um de nós. Mas nós temos que estar totalmente prevenidos para contra esses desafios que nós somos colocados diariamente. São desafios, sim. Como voltando ao que falou, nós somos frutos. E o fruto, ele leva pedrada. E as pedradas não são momentâneas, são cada vez ou todos os dias nas nossas vidas. Fora da igreja, nós somos alvo de ataque muito fácil. No trabalho, no caminho, ou em qualquer lugar onde nós estejamos, ou, como nós ouvimos ontem, nós mesmo dentro de casa também somos alvo de ataque. E nós temos que estar atentos. Né? Vigiar e orar, dizem Tessalonicenses. Vigiar e orar constantemente. Nós somos ataques, somos atacados. Outro fato também que chama muita atenção, ou que nós ouvimos, é um dos grandes problemas. Se nós olharmos para Números, capítulo 13, para quem lembra da passagem, quando Deus ordena a Moisés a levar 12 espias para espionar a terra que eles iam conquistar. 10 falaram que era impossível de acontecer. E esses 10 que falaram que era difícil, impossível de acontecer, eles, por causa de ter falado, milhões de judeus não conseguiram ter coragem, foram abalados. Por quê? Porque eles ouviram falar que era impossível de conquistar. Somente 2, Josué e Caleb, falaram: não, Deus está conosco, o mesmo Deus que nos tirou do Egito, o mesmo Deus que fez andar atravessando o Mar Vermelho, Ele vai dar essa cidade, vai dar a vitória para todos nós. Mas o povo escolheu ouvir quem? Os 10 medrosos. E por ouvir esses 10 medrosos, todo o povo tem que passar 40 anos no deserto. Porque Deus, a partir dali, desse medo, Ele falou que esse povo que saiu do Egito não iria entrar na terra prometida. Veja a tamanha atitude de nós ouvirmos coisas que desanimam a nossa vida. Se nós recebemos ou ouvimos todos os tipos de assuntos, nós não estaríamos hoje aqui no Japão. Estaremos aonde? Congregando numa igreja lá no Brasil, ou numa outra igreja qualquer, sentado no banco, ouvindo a mensagem, louvando e indo para casa, sem fazer diferença. Sem fazer a diferença. Se nós chegarmos no céu e chegarmos lá e falar que a gente não fez nada para a obra de Deus, o que temos de contar lá na eternidade sobre o que temos feito para a obra do Senhor crescer? Por isso que Josué fala: seja forte e corajoso. A missão, aqui nós estamos aqui no Japão, uma igreja missionária, nós temos que ser fortes, sim, em todo momento, e corajoso. Porque Deus, como diz ali na palavra, está conosco, todo momento, todo dia. Mas para isso Ele pede: seja forte e corajoso. Nós temos que buscar ser forte e corajoso no Senhor e não ser abalado. Se nós somos abalados, então nós não conseguiremos chegar aonde Deus já tem planejado. A bênção estar ali esperando. Ou seja, é que nem a história de Josué no deserto.
A terra prometida já está lá, aguardando a todos nós, aguardando essa igreja. Mas para nós não é uma terra prometida, sim uma igreja, um local, um povo esperando esta obra chegar até lá. Mas esta obra, para chegar até lá, a esperança em Cristo chegar até lá, etapas teremos que vencer. José, quando assumiu a responsabilidade de direcionar, dirigir e levar o povo à terra prometida, houve muitas batalhas, muitos inimigos, muitas conquistas. É o que nós estamos passando. Conquistas temos que ainda enfrentar. Muitas áreas ainda temos que ganhar para Jesus. Mas ele precisa de o quê? De um exército, de uma igreja, de pessoas, membros, pessoas que estão na frente, que seja o quê? Forte e corajoso. Não se desanime. Ele está conosco até o final, até chegarmos. O caminho parece longo, como foi no deserto. Porém, Deus já tem um plano, já tem falado muito conosco desse plano. Ouvir nos anima, focar nosso pensamento, nosso coração, nossa mente já está ali focado nesse lugar que Deus já tem prometido para todos nós. Mas para isso nós precisamos batalhar. Se nós não batalhamos, serão como o povo que ficou no meio do deserto e não chegaram até a terra prometida. E nós estamos aqui juntos, unidos. Pois que hoje também foi falado sobre a comunhão, a unidade. A unidade ela tem que prevalecer até o final. Quando eles chegaram na terra prometida, eles chegaram juntos. Chegaram juntos. Depois foram divididas as regiões para cada tribo. Mas eles chegaram. E Deus esteve, a tua promessa, a sua palavra foi fiel até o final. E Ele, com a sua palavra, para nós, Ele também é fiel. Mas é o que Ele pede para cada um de nós. Não desanime. Seja forte e corajoso. Tenha certeza que nesse caminho, Paulo nos ensina muito sobre o que aconteceu na vida dele. Nesse caminho, em Atos 13, nos diz que Paulo, tenha certeza disso, se você tem sonhos e objetivo como nós, como igreja, temos esse sonho e objetivo, eles sempre serão maiores do que a tribulação e a adversidade. Ora, se nós temos sonhos e objetivos para a obra de Deus, qualquer tribulação que passarmos será algo que pequeno. Temos dificuldade? Temos. Passamos por um momento difícil? Passamos. Qualquer tipo de tribulação, nós temos que enxergar que essa pequena tribulação é mínima diante de um Deus maior e todo-poderoso. Paulo, quando ele foi para Antioquia e Pisídia, ele foi impedido de pregar e expulso da cidade, como fala em Atos capítulo 13, e no capítulo 14, no versículo 19 e 20, fala: então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônia, e mudaram o ânimo de multidões, apedrejaram Paulo e arrastaram fora da cidade, pensando que ele estivesse morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Muitas vezes, Paulo nos dá um grande exemplo. As tribulações e as perseguições, ou o impedimento de fazer ou de pregar a obra de Deus, não pode impedir da igreja avançar. Paulo tinha esse tipo de pensamento. Nada impedia de ele, mesmo sendo apedrejado, muitas vezes quase dado de morto, mas ele se levantava e continuava. Quantas vezes a igreja vai ser apedrejada? Quantas vezes esta obra vai levar pedrada? Quantas vezes essa igreja será impedida de pregar a palavra? Quantas vezes nós seremos, às vezes, impedidos de falar de Jesus em alguns lugares? Mas isso não pode impedir, não pode desanimar a todos nós. Nós temos que nos levantar e prosseguir.
para outra cidade, ou para outro lugar, ou para outra pessoa, ou para uma outra igreja, não importa. Deus quer usar todos nós. E mais uma vez, não são essas situações que vai impedir que a palavra de Deus chegue aos ouvidos de pessoas que estão esperando. Alguns não querem, mas outras querem. Alguns vão impedir e as outras vão receber. Nossa vida cristã, essa caminhada cristã, ela é cheia dessas coisas. Porém, se a gente escuta não, muitos de nós nos entristecemos, às vezes somos abalados, vou desistir. Acho que dentro de cada um de nós, eu já passei por isso. Uma vez que a pessoa fala, não quero, não gosto, ou não tenho interesse, o nosso interior, nossa alma e espírito começa a se abalar. O desânimo vem, já fui desanimado por muitas vezes, eu não tenho esse dom, não sou chamado para falar, eu não tenho condições, e começa a nos alimentarmos dizendo que eu não sou capaz, não tenho condições. Então uma luta interior pessoal, eu, começa a se travar dentro de cada um de nós. E nós esquecemos que a palavra de Deus fala, quem capacita é o Espírito Santo, não somos nós. Quando o desânimo vem, nos atinge, muito daquilo que nós lemos na Bíblia, nós esquecemos. Porque o desânimo, ela toma conta de tal forma que você às vezes não consegue lembrar de nenhuma passagem bíblica que vai te levantar. É exatamente isso que o diabo faz. Uma vez que você deu uma brecha, ele vai querer derrubar e você não vai conseguir por causa do capacete, que às vezes a gente está ali protegido, mas a seta ela atingiu o nosso coração, a nossa alma, e o desânimo ela aparece, e para tirar esse desânimo não vai ser fácil. Mas nós precisamos perseverar. A perseverança é algo muito importante na nossa vida espiritual. A fé, junto com a perseverança, ela vai enfrentar muitas situações. Não deixemos de ser abalado, principalmente por comentários ou por palavras negativas. Hoje eu estava conversando com o irmão Cláudio sobre palavras negativas, que ela muda o nosso ser. Por nós ouvirmos, às vezes, isso traz para nós uma forma negativa e a gente deixa de ter ânimo para poder fazer a vontade de Deus, ou um relacionamento, ou uma conversa, uma vez falado não, muda todo o contexto, mas se nós sabermos driblar ou contornar, não utilizando a palavra não, você vai conquistar muitas vidas para Jesus. Nós vamos conquistar muitas pessoas para Jesus. E a forma como nós temos que pensar a mente de Cristo. Lembra? Quando Jesus falou para aquela mulher, peguem em pecado, eu não a condeno, vá e não peques mais. Jesus ele veio para trazer vida e vida com abundância. Jesus veio para trazer salvação e não julgar as pessoas. E nós somos julgados por outras pessoas, e o mais triste de tudo, às vezes nós somos julgados pelas próprias pessoas que são cristãs. E isso também nos desanima. E nós não podemos ser deixados abalados por comentários, mesmo sendo cristão, mesmo sendo de outras pessoas. Não. Onde nós sempre temos falado, eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Cada um de vocês sabe quem, cada um dos irmãos amados, o que é em Cristo Jesus. Tenha certeza de que Deus chamou todos nós com propósitos e objetivos. Então, se Ele nos chamou com propósitos e objetivos, então Deus quer usar cada um de nós. Deus quer usar esta igreja. Deus quer usar esta obra. Nós temos enfrentado anos, 22 anos dessa igreja para esse Cristo. Ela nunca foi cheia. Teve momentos que teve bastante gente, 50 pessoas, mais ou menos, eu acho que foi, posso estar errado, o máximo, mas não permaneceu 50 pessoas. E muitas vezes, nós aqui, olhando hoje, nós não vemos uma igreja cheia hoje.
E muitas vezes quem é pregador pode se desanimar por a igreja não estar cheia. Pode desanimar, eu não estou fazendo uma obra certa. Pode desanimar, a igreja precisa crescer, precisa melhorar. Nós desanimamos com esse tipo de cobrança que nós, dentro de cada um de nós, temos. Porque nós sabemos, cada um de nós sabemos que nós temos uma responsabilidade com Deus. E queremos ver a obra crescer, nós queremos ver pessoas serem convertidas, queremos que as pessoas, os japoneses, sejam alcançados através de amor. E às vezes isso nos traz também desânimo, porque nós nos cobramos. Mas se Deus tem sustentado essa obra até hoje, há um propósito dele na qual que nós não sabemos. E ele não vai falar. Uma coisa que nós temos conversado muito, Deus ele faz acontecer, mas ele não fala do porquê está acontecendo. Mas o que ele fala é, lá na frente, há uma grande obra esperando. Isso que nós temos que colocar como objetivo, como nós temos lido aqui, como uma forma de nos motivar a continuar, a permanecer e a prevalecer, e a esperança nessa mesma fé, de que a obra de Deus ela vai acontecer, como foi dita na semana passada. Esta obra não é nossa, é de Jesus. Nós estamos aqui sendo usados para Ele, para que a obra dele cresça. E muitas vezes a gente pensa que essa obra parece que é minha, parece que é do pastor Paulo, da pastor Silei, mas não. Eles são pessoas usadas por Deus, assim como cada um de nós somos usados por Deus, para que a obra dele caminhe, como o povo do deserto caminhou por vários anos, com lutas e dificuldades, com sede, com fome, mas Deus estava ali, como a palavra diz, estarei com vocês, supriu, trouxe água, trouxe alimento, sustentou, as roupas não envelheceram. E se nós continuarmos a ler, o maná do céu parou de descer do céu quando eles chegaram na terra prometida e eles começaram a cultivar, e a própria que eles produziam, quando começou a dar a comida, então o maná cessou. A obra de Deus ela é completa. O sustento ela vai estar vindo dos céus até chegar. Oramos hoje pelas ofertas, missões, tantas coisas que nós temos no nosso coração de ser para fazer para Deus. Não é para mim, não é para a igreja, mas é para Deus. Missões, igrejas, conquistas, obras, material evangelístico, tudo isso é para Deus. Nós estamos aqui juntos caminhando, irmãos. A palavra que ela é bem firme e fala para que nós não desanimemos nesse caminho, não desistamos nesse caminho, estamos juntos. E o mais importante, peço à igreja, se alguém sentir fraco, procure. Estamos juntos para orar. As orações não é somente de segunda-feira. A pastora procurou oração na segunda-feira passada. E ela recebeu oração, recebeu uma palavra, recebeu fortalecimento, recebeu um livramento. Não se acanhe, peça oração. Mande mensagem. Não queira vencer sozinho. O mundo animal nos mostra que uma presa sozinha, ela é um alvo fácil de ataque de um animal feroz. E o diabo ele faz a mesma coisa. Se nós estamos fracos, nós somos sozinhos, nós seremos alvo fácil para o ataque do diabo. Nós temos que vigiar. E a oração não consegue sozinho, não estou conseguindo me levantar sozinho. Peça para alguém orar junto. Onde houver duas ou mais pessoas, em nome de Jesus, Ele está lá presente para ouvir as suas orações, para fortalecer, para te levantar, para fazer que você seja mais forte e caminhar junto. O propósito de Deus é estarmos unidos. A partir do momento que essa
grande verdade, é uma fonte inesgotável da nossa força, nós conseguiremos seguir à frente. A palavra a Bíblia inteira ela é rica em várias mensagens, mas para nós tornarmos fortes, nós temos que lembrar uma das passagens aqui que eu escolhi, Salmos 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. O Senhor é o nosso Deus, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, auxílio presente, sempre presente na adversidade. Temos que ter essa certeza, a partir do momento que nós clamarmos, Ele está ali como socorro presente. Para coragem, o versículo de hoje, não fui eu que lhe ordenei, Deus dá uma ordem para nós, seja forte, corajoso, não se apavore. O pavor, o medo, tira a fé. Tira os nossos pés na confiança na qual Deus nos colocou. Nós não temos que ter medo. Nós não temos que ter medo do inimigo, porque o nosso Deus é maior. E nós temos que ser corajosos. Pois o Senhor, o seu Deus, o nosso Deus, está com você, conosco para sempre. Temos que ter a certeza, Ele está conosco para sempre. E nós temos que ser fortes, corajosos. E a nossa companhia, sempre a nossa companhia vai ser a presença de Deus em todo momento. Em Gênesis capítulo 28, versículos 15, fala: estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá, e eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Não nos deixará enquanto a promessa dele não for alcançada. Nós temos promessas, não é uma promessa, são várias promessas. E ele não vai nos deixar enquanto as suas promessas não forem alcançadas. Ele tem promessa pessoal para cada um. Hoje nós temos ouvido uma promessa muito grande. Semana passada nós estamos vendo outras promessas muito grandes de Deus. E Deus tem outras promessas para esta igreja. E nós temos que crer. E até essa promessa alcançar, Ele não vai nos abandonar. Ele está conosco em todo momento. Socorro presente. Está nos fortalecendo. Mas o que Ele pede para nós, não se desanime. Fortaleça e tenha coragem. Nós vamos conquistar, vamos. Em nome de Jesus. Porque assim como a arca da aliança estava à frente em todo momento, naquela travessia, até chegar na terra prometida, o nosso Deus está na nossa frente em todo momento. Por isso que Ele nos avisa, por isso que Ele nos prepara, por isso que Ele fala conosco. Porque Ele está à frente do nosso entendimento, está à frente das coisas que irão acontecer. O tempo está na frente com Ele. Então, se Ele está avisando hoje, porque Ele tem um grande amor por nós, porque se nós não estivéssemos debaixo da mão dEle, Ele não iria se importar, mas Ele se importa, por isso que Ele nos avisa. E temos que entender como Deus age nas nossas vidas e nesta obra também. Ele nos avisa, nos prepara e fala para que nós nos cuidemos, porque muitas coisas irão acontecer, porém, temos que ser forte e corajoso. A igreja tem que ser forte e corajoso, para lutar, para não desanimar, e a vitória vem, como nós falamos, nosso Deus é mais que vencedor. Quem está com Ele não conhece derrota. O nosso Deus é de vitórias. De vitória em vitória esta igreja chegará. De vitória em vitória, cada um de nós chegaremos nas suas promessas. O que nós temos que ter dentro do nosso coração, essa motivação, em que não pode nos abalar a nossa alma, nosso espírito. Como um guerreiro. Como um grande guerreiro. Davi,
diante de Golias, ele não viu o tamanho daquele adversário. Nós sabemos por quê. Porque ele sabia quem ele era diante de um Deus grande. E ele derrotou. E nós podemos ser pequenos como Davi, diante de montanhas, diante de inimigos enormes. É Deus que está na nossa frente. É Deus que vai colocar pedrinha pequena nas tuas mãos. É você que vai lançar através de uma funda e derrubar aquele gigante. Não existe inimigo maior que Deus. Não existe vitória sem Deus. É isso que nós temos que crer em todo instante, nos fortalecer em todo momento, para que Deus cumpra nas nossas vidas esta promessa que hoje foi dada para esta obra, para esta igreja e em particular para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Então, esta palavra que Deus dá a Josué, para nós hoje, ela é importante. Nós temos que ser forte, corajoso, em nome de Jesus. Amém? Nós colocamos de pé, vamos estar terminando com uma oração.